Sabe aquele prato que só de olhar já dá água na boca? Temos aqui no estúdio 2 especialistas no assunto. São eles Caio Henry Santos e Tsuyoshi Murakami. E ainda participa do programa de hoje a nossa blogueira convidada, a Rosana Herman, do portal R7. Boa noite a todos, obrigada pela presença. E antes da gastronomia ser uma profissão, chefe de cozinha, cozinhar retoma uma coisa que foi se perdendo ao longo do tempo, né? Nessa vida tão corrida que a gente tem hoje, de você preparar o próprio alimento. Acaba sendo uma coisa meio sagrada, né? Bom, lá no Kinoshita a gente trouxe esse conceito de Kapo Kyusin, onde a gente usa assim, os elementos no máximo, com máxima força, né? Preservando assim seu sabor, textura e aroma de cada estação do ano. Apesar daqui não ter as estações tão definidas como no Japão, a gente tenta criar e o cardápio é baseado nas estações. Agora, assim, quando a gente está em casa, né, e a família está cozinhando, então tem assim o arroz, o feijão, aqui no Brasil come muito batata frita ou uma carne. Okay. Mas como que vocês pensam e qual é a dificuldade de se criar um prato diferenciado, aquele mix de sabores? É meio que uma alquimia, né? É uma alquimia, né? Você criar um prato é muito trabalhoso, né? Porque você fica o tempo todo pensando no molho, na composição do acompanhamento, que seria o que eu vou colocar como acompanhamento para um vitelo, por exemplo, né? Que molho eu posso fazer, o que eu posso agregar para que o prato saia um prato saboroso, que as pessoas se surpreendam quando você... É uma alquimia, né? Mas, Caio, como é que uma pessoa, por exemplo, que não... Como é que a gente aprende o alfabeto da culinária, por exemplo? Se pegar meu marido, que é uma pessoa que adora comer, come bem, mas ele não entende de cozinha. Como é que a gente aprende o alfabeto, por exemplo, os temperos, as carnes, os processos... O que combina com o quê, né? Mas qual que é o ABC da cozinha? Como é que a gente aprende essa linguagem? Como se divide? Assim? Eu não sei se existe essa regra de o que combina com o que, né? Eu não sei se o Murakami, no caso do Murakami, né? Acho que é intuitivo. Do que a gente conversou aqui antes de entrar, né? Exatamente. Acho que a intuição a gente faz tipo um kaiseki, né? Que é um menu japonês, que lá a gente chama de omakase, que assim, trabalha todas as técnicas japonesas, né? Desde a entrada, uma técnica de sopa crua, cozida ou grelhada no vapor, e assim vai... E nisso aí a gente brinca que é um kaiseki intuitivo. Mas qual que é a lógica, por exemplo, da sobremesa vir depois, da entrada ser uma salada? Qual que é a lógica da digestão da gente e da apreciação do sabor, de você ter uma entrada fria, um prato quente e uma sobremesa? Isso também acho que muda de país para país, não muda? Muda, é cultural, né? Mudar, mas... Muda bastante. A lógica do kaiseki, do zensai, que é a entrada até a sobremesa, que o Japão não tem assim a cultura da sobremesa, é geralmente uma fruta, tem tudo uma lógica. Tanto que antes do prato principal, que o japonês chama que é shokuji, vem sempre uma técnica de vinagre para limpar o paladar. Mas então tem uma... O gengibre também limpa um pouco, também. Né? Sim. Também. É a mesma função do vinagre, por exemplo, é o gengibre. Ok, porque ele é curtida no vinagre. Por isso que o sushi sempre acompanha o gengibre. Para você poder limpar, talvez, o gosto de um dos peixes e depois... Isso mesmo. Agora, eu fico pensando assim, quando a gente é criança, a gente tem aqueles pratos favoritos que a mãe faz, que a avó faz, enfim. E aí, depois, quando você cresce, você prova aquele prato e te retoma, te leva de volta para aquele momento da infância. Ou, às vezes, não é mais aquele... Você não percebe mais o sabor como você percebia antes. Essa memória afetiva, ela é muito importante, eu acho, até para você criar os pratos, né? Não sei o que o Caio acha, mas para mim eu acho que isso tudo é a base. Acho que isso é a base, eu acho. Certeza. Acho que começa daí o beabá e o processo criativo de criação. Mas nem todo mundo tem a felicidade de ter mãe e avó que cozinha bem, porque às vezes a gente também sofre na família, né? Tem que comer. Por que tem muita... Falando como dona de casa, por que tem muita dona de casa que, por exemplo, não acerta o ponto do macarrão, faz muito mole, os legumes são mais para moles do que para al dente? Por que a cozinha brasileira normalmente é tudo mais mole do que mais... como a gente deve cozinhar no vapor e manter... Por que a gente tem Eu acredito que essas donas de casa errado? não descobriram ainda
a textura dos alimentos, né? Então, as pessoas achar que o macarrão tem que ser bem passado, tem que ser bastante cozido, a carne não pode, não pode. Isso é um crime na gastronomia. Acho que até perde o sabor do alimento. Exatamente, tem que ter textura, tem que ter paladar, né? Não dá para você pegar um brócolis e cozinhar um brócolis. Pois é isso que me mata, esses brócolis que tudo molengo. Eu quero morrer, eu gosto de brócolis. Eu acho que tem gente que tem crocante. Acho que aí tem uma palavra, né? Desculpa te interromper. Claro, pode falar. Mas acho que aí encaixa bem, ou encaixaria bem, a palavra sensibilidade. Eu acho que tocar num tomate, né? Estava até falando com o Caio, que a gente vê quem ama a cozinha, quando você joga um tomate numa velocidade, né? Falta o tomate. E dependendo como a pessoa do outro lado pegar o tomate, aí você fala, puta, esse gosta de cozinha. Esse entende, né? Esse não pisa no tomate. Esse tá lá. Esse pega, né? É como se o cara jogasse um pintinho, um passarinho, que aí tu tem que pegar para não amassar. Quer dizer, existe uma coisa, um carinho, um cuidado especial com o alimento. Tem que ter uma comunicação. Respeito, né? Um respeito. Com a vida, né? E eu acho também assim, que é interessante também, porque é engraçado você perceber como muitas famílias colocam certos alimentos para as crianças. Convencer as crianças a comer verdura, legume não é uma tarefa muito fácil. Mas tem um jeito simples que tem despertado o gosto, pelo menos o interesse dos pequenos pelos vegetais. Em Serrana, no interior de São Paulo, a garotada ajuda na horta e acaba levando o que plantou direto para a mesa. São 190 crianças de 7 a 12 anos que, divididas em 12 turmas, visitam a horta do Centro de Ações Integradas de Serrana toda semana. Aqui, elas aprendem a cuidar do meio ambiente, plantando e cultivando alimentos. São plantados aqui almeirão, salsinha, alface, cenoura, couve-flor e rúcula. O projeto faz parte do cronograma de atividades do CAIS, mantido pela Prefeitura de Serrana. São 12 canteiros. As placas e o espantalho também foram feitos pelas crianças. O grande diferencial desse projeto é que depois que as crianças começaram a plantar e a colher, elas começaram também a consumir os alimentos. Antes, diziam não gostar de verduras e legumes. Agora, depois desse contato, a situação mudou. Eu não gostava de rúcula, agora eu gosto. É muito importante cuidar da horta, comer, todas as coisas. Todos os alimentos colhidos na horta são consumidos no centro e na casa das crianças, já que o programa permite que elas levem para a família. De acordo com a nutricionista, a iniciativa é muito importante, porque é nesta faixa etária que as crianças constroem os hábitos alimentares. E acho que produzir o próprio alimento, a gente estava falando enquanto a gente assistia a reportagem, é uma coisa meio de futuro, assim, é isso? Você produzir em casa? Em casa, ou ter a hortinha, né, que nem a gente estava falando. Tem horta, tem pomar, é uma delícia. Agora, o produtor, a gente tem que dar o valor ao produtor. A gente acabou de voltar de uma viagem para o Japão, faz 3 semanas, onde a gente está lançando o livro agora do Kinoshita. E nisso aí a gente vai um filme documentário, onde a gente passou vários produtores por várias cidades do Japão, para isso não morrer. Que bacana. Produtor de shoyu, de miso, de vinagre, porque não pode morrer. Caio, como foi o seu início de carreira? O que te levou e o que você percebe de você na sua cozinha? O início de carreira começou lá no Pernambuco ainda, né? Quando eu morava no sítio e minha mãe cozinhava e fazia aquelas panelas imensas de galinha cabidela. Nossa, que delícia, hein? Feijão de corda, doce de jambo, doce de jaca. Que delícia. E eu ficava por ali, dando uma olhada para ver. Eu queria saber o que era aquilo, o que ela colocava, porque a curiosidade, né, era muito grande. E acabou que eu tomei gosto pela coisa e eu falei, eu preciso ir embora, eu preciso sair daqui, eu preciso me descobrir. E falei, eu vou para São Paulo, eu vou para o Rio de Janeiro, eu quero cozinhar, eu quero conhecer melhor a gastronomia. E acabei vindo para São Paulo e caí nesse mundo da gastronômica que é São Paulo, né? E fiquei fascinado. E daí a vida foi me conduzindo. Até chegar onde você chegou, muito bacana.
E o Murakami, ele tem um estilo totalmente diferente, até por ser oriental, é mais despojado do que os orientais que a gente conhece normalmente. Acho que internamente não, hein? Internamente não? Acho que não. Lá 99% é totalmente tradição. Apesar de a gente usar outros elementos, como azeite, ou manteiga, ou trufa, balsâmico, mantém totalmente a base japonesa. Totalmente a base japonesa, assim. A japonesa não usa, você falou azeite. Qual que é a base de gordura para praticamente não tem. Praticamente tem não óleo usa, de gergelim, mas aí já vem uma coisa da China. Gordura é praticamente nenhuma. Claro, você tem a técnica de age, que é o tempurá, que é deep fry, de fazer, né, imerso no óleo, mas entra na sequência, mas aí a gente usa assim, uma mistura de óleo de gergelim sem torrar. Mas aqui sai muito caro. Mas o sabor, mas compromete o sabor de todos os pratos? Não. Porque torrado, o gergelim, geralmente, o óleo de gergelim compromete o sabor de compromete qualquer o torrado, sim. O torrado. O não torrado é o mais chique, né? O mais fino. O saquê é feito de algum arroz especial? Assim, que arroz que faz o... assim, temos vários tipos de saquê. E aqui no Brasil muita gente pensa que é só um tipo. Que é só um tipo. Não é. São vários. O saquê depende muito, Caio, não sei se tu sabe, muito do polimento do arroz. Sim. E o premium é um que chama Dai Ginjo. Dai quer dizer grande, Ginjo top. E o polimento do arroz acaba sendo assim 40%. Polindo ele, aí fica o arroz redondinho. Aí dá a fermentação e tem esse saquê com mais aroma. O Dai Ginjo é um saquê que agora no Brasil está na moda e ele é muito perfumado. É muito perfumado. Gostoso. Mas assim, eu costumo dizer que é um tipo de saquê que no Japão é um saquê para welcome drink. Não dá para você terminar um kaiseki, porque senão ele fica muito cremoso, licoroso e acaba sendo assim enjoo, apesar que muita gente gostar. Gosta muito, né? Mulher gosta muito. Eu gostaria de fazer uma pergunta que é uma curiosidade minha. A gente vê muito na televisão e até nos reality shows, né? Os chefes de cozinha disputando prêmios e uma cozinha famosa e importante. Eu tenho uma impressão que tem uma glamourização da profissão. Vocês acreditam nisso ou isso é uma imagem apenas que é passada na televisão e nos jornais, nas revistas? Mas eu sou apaixonado pela culinária, pela cozinha. Eu não, até porque glamour, eu não sou muito adepto de glamour. Eu vejo por um outro lado. Eu prefiro me esconder mais e estar mais dentro da cozinha, participando junto com a minha equipe, o tempo todo, criando pratos e tal. Pois. Mas sem essa coisa de glamour. Eu acho que é um teatro. Um teatro? É um teatro. Lá no Kinoshita, a cozinha é aberta. Tanto a parte fria como a quente. E é um balcão. E tanto que os próximos projetos também queriam uma cozinha aberta. E lá eu adoro isso. Até eu brinco que a transparência que um dia eu quero ter, estou tratando em psicanálise, eu queria ter na minha cozinha. Por isso que eu falo que eu quero cozinhar na frente de você. E treino a nossa equipe para poder ter postura, para poder cozinhar na frente do cliente. Adoro quando os clientes sentam no balcão. São 12 lugares exclusivos no balcão. Esse teatro, todo o cliente vendo isso é muito legal. Bacana. Uma criança que senta na frente do balcão e vê todo um processo de uma salada ou do sushi, tudo é um balé. Sim. Só falta a gente aprender a comer devagar e demorar o mesmo tempo que demora para preparar a comida, para comer a comida. Porque prepara em 1 hora e come em 2 minutos, né? Tem gente que... Por aí. Bom, olha, eu espero que você tenha ficado com água na boca, assim como eu. Acredito que a Rosana também, com esse bate-papo gostoso, bacana, com os chefes de cozinha. Infelizmente, o Univlogs vai ficando por aqui. Eu agradeço a participação do Caio Henrique Santos e de Tsuyoshi Murakami. Obrigada também à Rosana Herman, blogueira do R7. A gente se vê amanhã. Você pode participar do e-mail ou do Twitter. Vai aparecer aí na sua tela os 2 créditos. A gente se vê depois. Tchau.